Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando aqui da parte de sistema de fabricação mecânica, né, especificamente aí para a parte de torneamento, e a gente vai estar fazendo justamente análise, né, análise do que diz respeito à ferramenta de usinagem para o turno, né, ferramenta aí de execução externa para o turno, qual a gente vai estar verificando a questão da condição do raio. As ferramentas de corte, elas possuem na sua extremidade, né, ou seja, sua aresta cortante, né, na ponta ativa, né, como o professor meu gostava de falar, ele vai ter justamente um raio, né, de incidência, né, e esse raio ele faz justamente com que se tenha, né, uma sobreposição de material quando não analisado corretamente, né. Se a gente for observar aqui a intersecção dos dois lados da ferramenta, a gente vai ter um espaço aqui em vazio, o qual representa acréscimo de material, principalmente nos cantos vivos das peças, né? Ou seja, se você tiver uma peça que ela venha a ter cantos vivos, esses cantos eles vão ter uma determinada condição. Se a gente for observar em sua extremidade, a gente vai ter justamente um acréscimo de material, e esse material acumulado justamente por causa do raio da ferramenta. Então é importante ter uma análise, né, dessas condições de saída do material, né, onde muitas vezes são necessárias execuções de canais para que venha garantir, né, aí de fato uma perpendicularidade entre as áreas úteis, né, tanto do diâmetro quanto da face subsequente, né. Então as ferramentas elas possuem esses raios, e esses raios eles devem ser considerados para o processo, né. Eles possuem muita importância no que diz respeito aí ao acabamento, condição de acabamento, justamente para que se venha atingir uma determinada rugosidade, mas é importante ficar atento com no processo de usinagem como é que esse raio ele vai ter como vai ser o comportamento desse raio da ferramenta durante a execução com base no projeto da peça, né? Então, se você não tiver cuidado com essa condição aqui, você vai ter uma sobreposição de material. E se for algum sistema de vedação, pode ser que ele não venha a vedar perfeitamente, ou se for algum sistema tipo guia, né, ele pode vir a ter algum deslocamento indevido, né? Isso vale tanto para os casos de deposição negativa como positiva também. Exemplo, usinagem para um torno CNC, né? É importante que tenha essa condição do raio da ferramenta para que ela venha compensar e fazer a execução, né, da incidência tanto da face como do diâmetro, fazendo com que a relação ela venha a ficar com 90 graus de deslocamento, né? Então é importante essa análise do raio da ferramenta para que se tenha uma condição útil aí na fabricação da peça, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar fazendo um vídeo da parte de física, né? Onde a gente vai estar justamente realizando o cálculo da massa, né, de um elemento mecânico com base em uma situação problema. No caso, aqui é justamente o enunciado, né, da questão que a gente vai estar trabalhando, né? Um caminhão passa por uma balança, né, onde o mesmo está sem carga e o peso indicado do mesmo é de 5 toneladas, né? Ou seja, é, o peso, né, ou a massa desse caminhão aqui em sua condição normal é justamente de 5 toneladas, né? Então o seu peso aqui normal. Esse caminhão transporta em seu retorno 600 peças de alumínio, né? Ou seja, esse caminhão quando for carregado, ele vai ser carregado com 600 peças de alumínio, e essas peças de alumínio elas possuem diâmetro de 1,5 polegadas e 500 milímetros de comprimento, né? Então tá aqui o diâmetro da peça, né, de alumínio, né? Então no caso aqui ele tem diâmetro de 1,5 polegadas e tem 500 milímetros de comprimento, né? E a pergunta é justamente, né, qual será o peso final do caminhão com a carga atual, né? Ou seja, quando esse material for carregado nele, qual o peso que ele vai ter, né? Então aí vai passar de 5 toneladas para um valor maior, né? Então a gente precisa justamente agora calcular a massa dessa peça, né, e multiplicar por 600, né, já que serão 600 peças aí que serão transportadas, né. Primeiro ponto aí que a gente precisa é justamente saber qual a densidade do alumínio, né. E aqui, então aqui tem uma tabela. O alumínio aqui está com a densidade de 2,7 gramas por centímetro cúbico. Então veja que ele está relacionando com a unidade de volume. Então a gente precisa descobrir o volume dessa peça para poder fazer a indicação
da sua respectiva massa, né? Já que a gente já tem aí a informação da densidade. Primeiro ponto, converter, né, o diâmetro da peça para centímetros, né, já que a unidade que ele está trabalhando no volume é de centímetros cúbicos. Então, 1,5 polegadas, se a gente for converter primeiro para milímetro e depois para centímetro, né, a gente vai ter 25,4 mais 12,7, vai dar igual a 38,1 milímetros. Consequentemente, convertendo para centímetro, a gente vai ter aí 3,81 centímetros. O comprimento é 500 milímetros, né? Então em centímetros dá igual a 50. Então aí a gente já tem convertido os dois valores, né? E aí agora a gente precisa encontrar a área, né, circular da peça para depois encontrar o volume, né? Ou seja, multiplicar a área em centímetros quadrados pelo comprimento para encontrar o volume aí em centímetros cúbicos, né? A fórmula da área é πr ao quadrado. No caso, como o diâmetro é 3,81, né, o raio consequentemente aqui vai ser a metade, né? Então 1,905 ao quadrado, né? Então, fazendo o cálculo de 1,905 ao quadrado multiplicado por π, a gente vai encontrar justamente a área de 11,39 centímetros quadrados, né? Então, encontrando a área, só multiplicar agora pelo comprimento, né? O comprimento aí já convertido de milímetros para centímetro, né? No caso era 500 milímetros, equivale a 50 centímetros. Né? Então, multiplicando um pelo outro, a gente vai encontrar o volume aí de 569,5 centímetros cúbicos. Né? Então, aí é o volume total de uma única peça, né? De uma unidade. Né? E aí, no caso, a gente, com esse volume, a gente multiplica pela densidade, que é 2,7 gramas por centímetro cúbico, né? Então, como cada grama ou cada centímetro cúbico vai ter essa proporção, né, 2,7, então multiplicando pelo outro a gente vai encontrar aí a massa de 1,537 kg, né? Ou no caso, se a gente fazer a multiplicação direta, vai encontrar 1.537 gramas, convertendo para quilogramas vai dar 1,537. E aí, no caso, agora só é multiplicar pela quantidade de peças, que são 600 peças, e a gente vai encontrar aí o valor final desse peso, né, da carga, né? Então, dá igual aí a 922 kg, né? Ou seja, quase uma tonelada. Né? Então, a carga, né, do transporte vai ser de 922, mas como o caminhão já tem 5 toneladas, é só somar 5.000 kg com 922, que vai dar aí 5.922 kg, é o resultado final. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? A gente vai estar fazendo aí 2 vídeos na sequência, né? Falando sobre campo dimensional, né? Um aluno fez uma pergunta, né? Na verdade ele estava comentando uma dúvida que ele teve, né? Quando estava fazendo participando de uma seleção, e é uma dúvida bem pertinente, né? A gente já falou algumas vezes sobre campo dimensional nos vídeos referentes à análise de tolerância. Mas acaba de fato gerando um pouco de dúvida, né, em relação a isso. Então a gente vai trazer o máximo possível aí de exemplos aí para a parte prática, né? Bom, quando a gente fala de campo dimensional, né, voltado a essa parte de análise de tolerância, existe um detalhe bem interessante que é o seguinte: se a gente for resumir, né, perguntar, poxa, qual o grande objetivo de fazer essa análise? É saber se o elemento ele vai ter um maior custo ou um menor custo, tomando como base a dimensão que ele vai ter, né? Vamos analisar aqui no exemplo. Lembrando que esse vídeo a gente vai estar falando sobre os conceitos, no próximo a gente vai para a interpretação, né, dessas 3 medidas aqui para verificar qual que tem a maior campo dimensional. Vamos observar aqui o seguinte. Vamos supor que você vá fabricar esse molde, né? A gente está usando até um sprite aí que a gente utilizou em um vídeo passado aí falando sobre molde. Vamos supor que você vai fabricar esse molde, exatamente essa cavidade aqui. Vai fabricar essa cavidade. Essa cavidade, obviamente, vai ter uma dimensão qualquer, né? E se você estiver fazendo uma análise de custo referente a essa cavidade, imagine o seguinte, né? Vamos supor que, observando ela aqui frontalmente, né? Vamos supor que aqui seja a medida dela, né? A medida que a gente está analisando, e essa medida ela tenha, né, uma seguinte tolerância, né, mais 5 centésimos, né, ou seja, da medida nominal dela mais 5 centésimos.
E você tem um outro projeto para fazer, o qual a tolerância indicada é de 5 décimos. Ou seja, aqui a gente tem 5 centésimos de milímetro e aqui a gente tem 5 décimos de milímetro. Né? Então, se você for comparar a fabricação de uma em relação à outra, essa aqui de 5 centésimos ela vai ser muito mais difícil de fabricar do que a de 5 décimos. Por quê? A gente está falando da proporção desse tamanho. Né? Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos supor que essa parte aqui ela seja o nominal, né? E vamos supor que essa parte aqui vermelha ela seja a tolerância. Né? Ou seja, qualquer valor que ficar dentro dessa faixa aqui vermelha, ele vai estar correto, referente ali aos 5 centésimos. Né? Então, basicamente, a gente teria aqui o valor mínimo, que indicaria, vou colocar aqui o zero, indicaria o zero, e o valor máximo, que indicaria o 5 centésimos. Né? 5 centésimos de milímetro. Agora, vamos sobrepor com esse valor de 5 décimos. Quando a gente fala de 5 décimos, a gente tem que entender que é uma medida 10 vezes maior do que 5 centésimos. Né? Ou seja, 5 centésimos mais 5 centésimos é um décimo. Então, se a gente pegar 5 centésimos e multiplicar por 10, né, ou seja, 0,05 multiplicado por 10 vai dar exatamente 5 décimos. Então, 5 décimos, se a gente for sobrepor aqui, ele vai ser 10 vezes esse tamanho. Então, qual é mais fácil de fabricar? Né? Um valor que tem 5 centésimos de campo dimensional ou um valor que tem 5 décimos de campo dimensional? A mesma coisa, você está ali numa partida de futebol ali para marcar o gol. Você tem ali uma trave pequena, né, e tem uma maior. É muito mais fácil acertar o gol nessa maior. Né? Então, nesse caso aí, a gente está falando de uma possibilidade de acerto muito maior. Né? Então, exemplo, se eu estou programando essa fabricação no CNC, muito dificilmente, né, o ciclo de usinagem vai ter erro, né, a não ser que seja alguma coisa de setup, ou seja, ligada a parâmetro, né, mas se a gente for analisar corretor de ferramenta, compensação, é muito difícil errar ali com 5 décimos de tolerância. Né. Você pode até dizer, poxa, 5 décimos de tolerância para a área da mecânica é um valor, vamos considerar até absurdo, né, mas aí é um exemplo, né, a gente está comparando 5 décimos com 5 centésimos. 5 centésimos já é relativamente grande, né? Mas de qualquer maneira, entenda isso. Quando a gente fala de campo dimensional, a gente está falando desse aspecto. Né? É claro que tem muito mais coisa envolvida. Né? Até meus professores de metrologia perdoem, né? Mas é um dos grandes focos de análise de campo dimensional é isso. Né? Ou seja, verificar se vai ter um custo mais elevado ou não, referente à parte dimensional, claro. Né? Quando a gente fala de custo, envolve outras características, não só essa aí. Mas essa é uma bem relevante. Né? Por que ela é relevante? Né? Como a gente falou, né, você tem aqui, comparando 5 décimos em relação a 5 centésimos, você tem 10 vezes, né, a chance de acerto aí de um em relação ao outro. Né? Então, a chance de você fabricar essa peça com um único corte é muito alto. Né? Quando eu digo um único corte para acabamento, corte final, né? Não vai precisar fazer ali um retrabalho. Quando você tem uma tolerância menor, né? Ou seja, um campo dimensional menor ali de possibilidade, é muito comum, né? Principalmente para a área de CNC, né? Você aproxima ali, né? Deixa próximo do valor e depois ali vai no corretor de ferramenta, né? Para realmente garantir aquela medida final. Né? Para garantir aquela medida final. Isso falando de um equipamento CNC. Quando a gente vai para o equipamento convencional, né, você acaba tendo um cuidado muito redobrado, né, e dependendo da máquina, a vibração que ela vai ter, vai se tornar muito difícil de você fazer uma determinada máquina. Né? Então, às vezes, até a máquina que você vai utilizar convencional não dá para atingir aquela tolerância. Por quê? O campo dimensional é muito pequeno, né, ou seja, uma medida muito precisa. Bom, então, esse é o contexto referente ao campo dimensional. No próximo vídeo a gente vai tá indo para a parte de cálculo, né, para realmente comparar ali as 3 medidas, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de cálculo técnico, né? Nesse vídeo aqui fazendo análise referente a polir e correr, né? E vamos aqui para a situação problema, né? Ao analisar o sistema de polir e correr abaixo, né, verificou-se que a velocidade tangencial da correia é de 50 metros por minuto. Com essa informação, indica que o RPM está aplicada, né? Está aplicada ao sistema abaixo. Bom,
Então, dá um zoom aqui para a gente entender. Quando a gente fala sobre essa relação da velocidade, né, a gente está falando exatamente da relação da frequência, né, ali no que diz respeito à correia. Né? Então, nesse caso, essa velocidade qual a correia está ali se deslocando nesse sistema de polia é exatamente de 50 metros por minuto. Né? Ou seja, por exemplo, se a gente fosse planificar, né, essa correia num deslocamento ali por tempo, né, ou seja, ela teria um comprimento, né, ela teria um deslocamento exatamente de 50 metros em um minuto. Né? E aí qual detalhe importante? Quem relaciona esse deslocamento é exatamente ali o ciclo da própria polia, né? Ou seja, o ciclo da própria polia que está ali em atuação. Né? Obviamente atrelado a uma rotação existente, né? Ou seja, você vai ter ali uma polia motor, uma polia movida. Agora um detalhe importante, né? Aqui a gente tem um sistema com duas polias com o mesmo diâmetro, né? Está aqui indicado 20 centímetros, né? Então, mesmo se tivesse diâmetros diferentes, você sempre teria ali uma única velocidade tangencial. Por exemplo, você tem uma polia com diâmetro de 10 centímetros e outra com diâmetro de 30. Né? Então, mesmo com diâmetros diferentes, a velocidade da correia seria a mesma. Né? Ou seja, por causa da velocidade tangencial ali do sistema. Beleza, então vamos analisar aqui basicamente o que acontece. Toda vez que essa polia ela dá um giro, ela desloca exatamente uma relação ali de perímetro, né? Ou seja, imagina que esse ponto, que estou marcando, vou deixar aqui de vermelho, está aqui fixo. Vamos supor que ela deu um giro, né? Então esse ponto ele vai completar exatamente 360 graus, parando exatamente no ponto ali de início. Então imagina que esse ponto está atrelado ali à correia, né? Ou seja, quando der uma volta, esse ponto ele vai deslocar esse perímetro aqui, né? E depois vai ter exatamente o deslocamento, né, do que seria essa parte aqui que não está em contato, né? Pelo menos não em contato constante. Né? E aí, no caso, o objetivo é exatamente descobrir esse perímetro. Né? Ou seja, descobrindo esse perímetro, a gente vai ter a referência aí para poder resolver a questão. Bom, então a gente vai precisar do perímetro da polia. Né? Nesse caso, aí a gente está considerando 20 centímetros, né, de diâmetro. Então, se a gente tem essa indicação do diâmetro da polia com 20 centímetros, né, para a gente encontrar exatamente o perímetro, é só multiplicar o diâmetro por π. Né? Então, a gente vai ter 20, eu vou considerar π 3,14. Né? Então, fazendo essa multiplicação, 20 multiplicado por 3,14 vai dar um perímetro de 62,8 centímetros. Né? Então, toda vez que essa polia ela der um giro, o deslocamento dela vai ser de 62,8 centímetros. Beleza. Como aqui no enunciado está trazendo a relação de metros por minuto, eu posso converter esse valor de 62,8 centímetros para metros. Né? Ou seja, 62,8 centímetros vai ser a mesma coisa do que 0,628 metros. Né? Ou seja, toda vez que der um giro vai deslocar 0,628. E a gente tem uma relação exatamente o que? De 50 metros por minuto. Ou seja, será deslocado 50 metros em 1 minuto. E aí o que acontece? A gente sabe que a cada giro vai ser deslocado 0,628. Né? Então aqui no caso é só dividir, né, 50 por 0,628. Né? Então, nesse caso, aí, a gente vai chegar exatamente à quantidade de giros, né, que esse sistema tem que ter para atingir essa velocidade. 50 dividido por 0,628 vai dar exatamente 79,61. Né? 79,61. Ou seja, quer dizer que a gente teria 79,61 RPM. Né? É a quantidade de giros que esse motor tem que aplicar a esse sistema para que a gente atinja uma velocidade de 50 metros por minuto. Né? Tirando a prova real aqui. Então, imagina que esse sistema ele tem 79,61 RPM. A gente sabe que o diâmetro é 20 centímetros. Então, como o perímetro é 62,8 centímetros ou 0,628 metros, quer dizer que a cada giro vai ser deslocado exatamente 0,628. Ou seja, se a gente pegar 79,61 e multiplicar, tá aqui vírgula, tem ponto,
se a gente pegar e multiplicar 79,61 exatamente por 0,628, é para esse valor, né, chegar bem próximo, né, a 50. Né? Então, 79,61 multiplicado por 0,628 vai dar aí aproximadamente 50, né? Ou seja, 50 metros. E aí, nesse caso, como a relação é de 50 metros por minuto, para a gente atingir essa velocidade de 50 metros por minuto, a rotação do motor tem que ser 79,61. Tá bom? Então é isso. Não deixe de se inscrever no canal. Todos os dias vídeos novos, né? Curta, compartilhe, divulgue, né? Ajuda aí nosso canal a se fortalecer. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu.